ela já ultrapassa a pele, ela pega outros tecidos, ossos e tendões, tá? Então é essa a questão. Os tecidos que a gente tem, eles estão todos mostrados aqui, a gente consegue identificar. Isso daqui é uma escara? Uhum. Todo mundo, vamos lá. Sim. Olhem pra mim. Isso aqui é uma escara? Eu escondi uma parte. É uma escara? É, sim. Não, não é uma escara. Não. Isso aqui é uma ferida. Ah, já é uma escara ferida. É isso. Ah, tá. Tá? Tecido escarificado é tecido necrótico. As pessoas, eles acabaram tendo o hábito de toda ferida que olhar, principalmente uma lesão por pressão, vai falar, é escara. Não é. A escara, ela só é quando a gente tem um tecido de necrose. Esse tecido de necrose a gente chama de tecido escarificado. Então, tem escara? Essa lesão tem escara? Tem. Onde está a escara? Aqui. E aqui também, porque isso aqui também, vocês vão ver no material que eu mandei para vocês, a gente tem 3 tipos de necrose. A gente tem necrose branca, necrose cinza e necrose preta. São todos tecidos escarificados, tecidos mortos, que devem ser removidos, tá? Esses tecidos, eles têm 2 tipos de remoção. A gente tem a remoção mecânica e a gente tem a remoção química. A remoção química são com agentes. Então, a gente tem papaína, a gente tem alguns pomada de colagenase, nós temos vários medicamentos que eles fazem uma autólise química, ou seja, vai remover esse tecido de forma química. E nós temos também a remoção mecânica desses tecidos, que é o desbridamento ou debridamento. Vocês vão ver escrito das 2 formas, as 2 formas estão corretas, debridamento e desbridamento. Quais são os agentes que fazem o desbridamento ou debridamento? O enfermeiro médico, tá? Então é uma remoção por meio de uma lâmina, é uma remoção mecânica mesmo desse tecido. Por que a gente remove esse tecido? Porque esse não é mais um tecido viável, ele não tem mais oxigênio. Ele morreu esse tecido. Então, se a gente não remove esse tecido, o que acontece? O que está embaixo, ele começa a morrer também. Porque não tem como ele se nutrir, porque esse não deixa ele se nutrir. E aí é quando as lesões por pressão, elas vão fazendo túneis, tunelização. Elas vão formando túneis e vão cada vez ficando mais profundas, né? Então, a questão de curativos, ela é muito extensa, ela é muito vasta, mas para o técnico de enfermagem ela ficou muito restrita. Então, o importante para vocês é saber fazer as técnicas básicas de curativo, conhecer alguns filmes, alguns medicamentos, e isso tem tudo no material que eu passei para vocês. Vocês vão fazer o estudo dirigido para vocês fixarem tudo aquilo que eu trouxe, tá bom? E hoje a gente vai aprender a técnica propriamente dita. Técnica de curativo é uma técnica estéril? Sim. Não. Alguns falaram que não e outros falaram que sim. Se não, justifique. Eu acho que você não pode levar a bactéria para... Nós temos alguns tipos de feridas. Vocês vão ver lá no material que eu mandei para vocês. A gente tem ferida limpa, a gente tem ferida potencialmente contaminada, a gente tem ferida contaminada, tá? O que é uma ferida limpa? Uma ferida limpa é uma ferida que provavelmente ela foi feita de uma forma cirúrgica. Eu ia falar de uma forma intencional. De uma forma intencional, que é a forma cirúrgica, né? Então, o paciente ele foi submetido a um procedimento cirúrgico, então criou-se ali uma ferida. É uma ferida limpa. O que seria uma ferida potencialmente contaminada? É uma ferida onde, vamos lá, uma potencialmente contaminada é uma ferida onde caiu de moto e ralou, né? Então acabou causando uma arranhadura. Aquilo é uma ferida potencialmente contaminada. Por quê? Porque ela teve contato com terra, ela teve contato com asfalto, é uma ferida potencialmente contaminada. Uma ferida contaminada, uma ferida infectada é aquela ferida que ela já tem... gente, retorna, não estou falando besteira, vamos lá. A ferida potencialmente contaminada é aquela ferida que ela já tem a presença de sinais flagísticos, tá? Vocês lembram dos sinais flagísticos? Quais são os sinais flagísticos? Dor,
Então, se ela tiver presença de algum sinal desse, ela é uma ferida potencialmente contaminada. Normalmente foi uma ferida intencional, uma ferida cirúrgica, que por algum processo acabou estabelecendo esse processo esse processo inflamatório. Então a gente chama de uma ferida potencialmente contaminada. Uma ferida contaminada, agora sim, um acidente de moto. Tá? Então toda ferida que ela tiver contato com terra, que ela tiver contato com asfalto, que ela tiver contato com qualquer meio externo para o tecido aberto, a gente chama de contaminada. Ah, professora, mas contaminada? Contaminada, porque ela teve acesso a um agente externo, tá? E aí nós temos a ferida infectada. O que é uma ferida infectada? É aquela ferida que ela já tem sinal de infecção. E o que é infecção? Qual que é o sinal de infecção? Pus, mais conhecido como exudato, tá? Então, qualquer ferida com presença de exudato é uma ferida contaminada, ok? Qualquer ferida com presença de exudato é uma ferida contaminada. Tudo isso que eu estou dando para vocês é a teoria dos slides, tá bom? E aí o que acontece? Aí eu trago para vocês. Então a gente classificou as feridas acerca de potencial, porque as feridas elas são classificadas de várias formas. Essa classificação que eu dei para vocês é acerca de potencial de contaminação, tá? Das feridas. Então são quatro potenciais. Aí eu pergunto novamente para vocês: ferida limpa, potencialmente contaminada, contaminada e infectada. Todos os curativos eles devem ser estéreis nesses 4 tipos de feridas? Sim, não justifique. Não. Acho que sim. Quem acha que sim, levanta o braço. Ok. Quem acha que não, é a grande maioria, certo? Quem acha que não, justifique por que não. Porque eu já vi fazendo curativo, eu não vi usando técnica estéreo. Tava com luva de procedimento. Mas não estava usando nem pinça estéreo? Não. Estavam lavando a área assim, jogando água, soro. Então vamos lá. Vocês estão se baseando em algo que vocês presenciaram? Sim. Não estão usando base teórica Não, só o que eu vi. Só o que a gente viu. O que vocês viram. Tá, o que vocês viram foi errado. Tá? Qualquer curativo tem que ser estéril. Seja ele infectado, seja ele contaminado, porque pensa assim: eu tenho um curativo infectado. Se esse meu curativo ele está infectado, quer dizer que tem proliferamento de micro-organismos ali, seja bactéria, fungo, o que seja. Tem uma proliferação de micro-organismos. Agora eu falo para vocês: por que tem bactéria lá e eu tenho que levar elefante? Né? Então é assim que a gente tem que pensar. Toda ferida tem que ser feita de forma asséptica e procedimento estéril. Toda ferida, seja ela limpa, potencialmente contaminada ou infectada, toda ferida exige procedimento estéril e asséptico. Tá bom? Professora, e se for um caso de extrema emergência? Extrema emergência é outra história. Extrema emergência é lá na UC15, se eu não me engano. Porque lá é assim, não, tá certo, legal, bacana. Só que assim, sala de emergência, qual que é o objetivo da sala de emergência? Manter o cabra vivo. Você vai manter a pessoa viva e depois você vai correr atrás dos danos. Né? Nem, por exemplo, chega um paciente com RCP, acabou de fazer mamoplastia e abdominoplastia. Eu já presenciei isso, foi feio pra caramba. A paciente ela tinha acabado de fazer abdômen e mama, ela teve uma parada, foi para a sala de emergência parada. Fomos fazer RCP. Abriu todos os pontos do abdômen, uma mama com silicone foi para a axila, a outra foi quase para a cabeça e a paciente voltou. Ok, tá tudo bem. O que vai ser feito? Depois a gente corre atrás. Então, numa situação de emergência, ninguém vai pensar em mistério. A gente tenta fazer da melhor forma possível, mas não é o foco. O foco é a vida. Na emergência é outra história. Tá? Emergência, ok. Fora da emergência, feridas, curativos, sempre procedimento estéril e asséptico, tá? Quando a gente fala no procedimento estéril e asséptico, a gente tem 2 formas de fazer esse curativo.